Cistite. A cistite é uma inflamação de bexiga, né? Na maioria dos casos de causa infecciosa e, como tal, geralmente englobada no grupo de infecções urinárias ou infecções do trato urinário. Então, um dos temas aí da cistite que mais a gente encontra é de marcação territorial. Mas o que é isso, tá? É como se fosse a intrusão de alguém, a invasão, tá? Alguém invade o seu território, então pode ser um membro da família, pode ser o parceiro. Nós mulheres, nós sentimos como se alguém ultrapassasse os limites do nosso território, das coisas da nossa vida, tá? O nosso território pode ser a nossa casa, o nosso filho. Por exemplo, alguém pega e decide fazer alguma coisa com o meu filho e eu nem dei permissão, tá? Pode ser um conflito de marcação de território. Por quê? Porque eu não consegui marcar o meu território e dizer assim, aqui quem manda sou eu, esse é meu filho, tá? Sexo indesejado ou abuso sexual podem ser percebidos como uma invasão de território, tá? Porque tá invadindo o espaço íntimo de alguém. Então, por que muitas mulheres, né, ficam com a cistite depois de relação sexual? Por causa disso, tá? O nosso corpo se sente invadido ainda mais se esse homem, se esse parceiro faz algo que a gente não gosta, tá? Então, sim, pode ser sentido aí depois de uma relação sexual. Aí falam assim, mas aí as bactérias passam, Gente, essa é a visão da medicina germânica, tá? E Dr. Hammer comprovou isso como? Através dos focos de Hammer. Então, todo mundo que tem cistite tem um foco de Hammer lá no cérebro, exatamente no mesmo lugar, tá? E por trás disso tem todos esses sentimentos que eu tô falando, tá bom? Uma agressão contra suas crenças, comentários ou assédio, né? Assédio de qualquer tipo pode levar a um conflito. Então, por exemplo, se você mostra a tua opinião, fala a tua opinião e alguém entra, né, com algum tipo de comentário abusivo, do tipo de não te respeitar, de não respeitar o teu território, né? Você sente também como uma invasão, certo? Você se sente, é como se fosse um desrespeito, mas por quê? Porque a pessoa tá sendo muito invasiva, tá? As crianças vivenciam um conflito na escola também, né? Quando o irmão nasce, também pode ser um conflitos de território, de marcação territorial, principalmente assim, começa a dividir os brinquedos e aí eles não querem dividir os brinquedos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as crianças só estão prontas para dividir brinquedos depois dos 5 anos de idade, né? Mas tem pessoas que obrigam as crianças a dividir, ainda mais se a criança vai para a escola, né? Que vai ter que começar a aprender a dividir na marra, então pode ir fazendo conflito, né? Por isso que eu falo, e eu sempre repito, né? Quanto mais tarde a criança for para a escola, melhor. Por quê? Porque ela vai ficando apta a fazer conflitos muito mais fácil, tá? Porque ela não tá preparada. Então, imagina, se uma criança só tá pronta depois dos 5 anos para dividir os brinquedos, antes disso tem crianças que podem sentir mais, né? Umas menos, outras mais, mas ela pode fazer conflito biológico, tá? De marcação de território, de não conseguir impor limite no território do amiguinho, de dizer, olha, daqui você não passa, porque o amigo tá tentando sempre, né, invadir o território, tá? As crianças, então, dividir o quarto com um membro da família, né, também, olha só. E eu vejo também muita marcação de território com crianças relacionado a quando as crianças não são vistas dentro de casa, tá? Então, o que acontece aí? É claro que a gente tá falando de cistite, mas a gente pode pensar também em escapes de xixi, tá? Também é marcação territorial, né? É em outro contexto, um pouquinho diferente, mas
A criança começa a fazer xixi na cama, também entra no contexto aí de marcação de território, né? Quando os pais, eles não estão dando muita atenção para a criança, e a criança começa a querer marcar o seu território, tá? Então, pode vir a ter esses escapes também, tá? De urina, ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora da cistite, o que ocorre, ó, em fase ativa. Ocorre a ulceração da bexiga e uretra, e o propósito biológico é aumentar o volume da bexiga e alargar a uretra para melhorar o fluxo urinário, a fim de poder marcar melhor o território. Então, esse sentido biológico, gente, que a gente estuda muito na medicina germânica, por exemplo, aqui na cistite, né, é exatamente isso. Então, é aumentar o volume. Por que começa a perder tecido? Começa a gente pode chamar de necrose também, porque é perda de tecido, tá? Para aumentar o volume. Então, arcaicamente, né, a gente entende, o nosso corpo entende que se começar essa perda, vai aumentar o espaço, vai começar a marcar mais território, tá? É isso que o nosso corpo entende. Mas isso acontece em fase ativa, que a gente geralmente não tem aí muitos sintomas, tá? Em fase de cura, o que acontece? Ocorre a reposição tecidual, que a gente chama de cicatrização, com sinais de infecção e inflamação, tá? Então, vem a inflamação, aí vem a dor, né? Geralmente vem a dor, tá? Então, os sintomas da cistite, eles geralmente diagnosticados nessa fase, que é uma fase de cura que a gente chama, tá? Então, quando a gente tá querendo marcar o território, a gente tá lá em fase ativa. Aí a gente já conseguiu marcar território, já resolveu o conflito, entra para a fase de cura e aí as inflamações vêm, a dor vem, tá? Mas, geralmente, a pessoa que tem a cistite como uma queixa, o paciente que tem a cistite como uma queixa, é porque tem com muita recorrência, né? Então, é necessário investigar e agir na real causa, tá?